possível mesmo quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3 anos? Nesse vídeo eu vou te mostrar se isso realmente é verdade ou como você pode pelo menos reduzir o prazo e o valor que você irá pagar no seu financiamento. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Templo do Saber. Meu nome é Daniel Lazzarini, sou especialista em planejamento financeiro e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre financiamento, amortização, como diminuir o valor que você vai pagar no financiamento. Eu sei que muito provavelmente você já deve ter visto vários vídeos aqui no YouTube sobre este assunto, né? Como quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3 anos. Inclusive, foi um vídeo que viralizou muito do Primo Pobre e eu até recomendo esse vídeo que é muito bom, onde ele fala sobre esse assunto, ele dá uma explicação de como você faz ali para reduzir as parcelas do seu financiamento. E aí, como o pessoal viu que esse vídeo dele deu muito certo, né? Muita gente começou a gravar, então tem vários, né, especialistas falando sobre esse tema, e a gente quer dar também a nossa opinião sincera sobre este assunto. E é claro, como vocês sabem que a gente gosta muito de planilhas, a gente vai mostrar na prática como que funciona essa questão de amortização nos financiamentos. Mas antes de responder essa pergunta, se é possível ou não, eu quero explicar para vocês um pouquinho o que é amortização e mostrar na prática como que isso funciona. Amortizar é quando você paga uma parte do principal do valor que você pegou emprestado. Então, por exemplo, você pegou emprestado, fez um financiamento de 100 mil reais. Quando você paga uma parcela, uma parte dessa parcela é juros e a outra é amortização. Ou seja, a amortização é o que vai ser descontado do valor que você pegou emprestado. Depois eu vou mostrar na planilha como é que funciona a questão de valores para você ter uma noção mais clara de como isso funciona. E hoje existem dois tipos de amortização, que é o sistema saque e o sistema price. E qual que é a diferença entre eles? No saque, as parcelas são decrescentes. E esse financiamento é usado principalmente em financiamento imobiliário, né? Onde você começa pagando e com o tempo a sua parcela ela vai diminuindo. Por que que isso acontece? Porque a amortização ela é fixa. Então todo mês a amortização ela vai ser o mesmo valor, né, em relação ao montante final. O que vai variar são os juros. Já na tabela price, o que varia é a amortização e o valor da parcela ele é constante. Então, principalmente no financiamento de carro, né? A maioria dos financiamentos de carro é assim. Você fechou uma parcela, é aquela parcela até o final. A amortização ela vai mudar e a questão e os juros também vão alterar. Mas então, no saque, a amortização é fixa e por isso a parcela ela é decrescente e no price a parcela ela é fixa. Mas para ficar mais fácil para você visualizar tudo isso, eu vou abrir aqui uma planilha onde a gente vai simular aqui os financiamentos tanto na tabela price como na tabela saque. Então já estou aqui com a planilha aberta, é uma planilha que nós mesmos criamos, é original nossa, chamada comparador de pagamento. Então aqui a gente faz realmente para você comparar diversas formas de pagamento, né, de empréstimo principalmente. Então tem o empréstimo pessoal, financiamento na tabela price, financiamento na tabela saque, consórcio e também aqui para você simular investimento. Nesse vídeo a gente vai focar aqui na tabela price e na tabela saque. E para você que tem interesse nessa planilha, a gente vai deixar aqui na descrição também o link para você conseguir acessar e baixar essa planilha. Só um detalhe, se você for baixar pelo celular, quando você abrir a planilha, você precisa criar uma cópia. Você vai ver que lá em cima do seu celular vai ter 3 pontinhos, você clica e vai ter uma opção lá, criar uma cópia. Então você cria uma cópia para você poder utilizar. No computador, ele já cria a cópia automaticamente. Então eu aconselho você a baixar essa planilha pelo computador, até porque é muito mais fácil de você estar utilizando a ferramenta. Mas vamos lá então. Vamos fazer aqui uma simulação de um financiamento de 300 mil reais, com uma parcela de 360 meses, ou seja, 30 anos, uma taxa de juros, eu vou colocar aqui 1% ao mês. E aí repara aqui que ele já faz a simulação do valor efetivo total, ou seja, qual é o valor total que você vai pagar nesse financiamento. Aqui a gente tem tipo um conversor de taxa. Então você coloca o valor da taxa anual e da taxa de juros mensal, porque essa simulação que a gente faz é de acordo com a taxa de juros mensal. Então vamos supor que você está vendo, simulando o financiamento e você só tem a taxa de juros anual. Então você vem aqui, coloca anual e ele vai dar aqui para você quanto que isso representa o mensal e aí você joga o valor aqui, que aí vai dar o valor exato do seu financiamento. Então, aqui a gente vai ver que num financiamento de 300 mil, o valor efetivo total, ou seja, o valor que você vai pagar no total de todas as parcelas é R$1.110.900, ou seja, dá quase 4 vezes o valor que você pegou emprestado, numa taxa de juros de 1%, que ainda é baixa. Depois eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com a taxa de juros mensal atual que os bancos estão oferecendo para financiamento imobiliário. Você vai ver que a maioria está acima de 1% ao mês. Então o que acontece? Na tabela price, como eu disse, o valor, o pagamento, né, o valor da parcela, ele é fixo, é constante. Então, as 360 parcelas vai ser no valor de R$3.085. Só que acontece, quando você paga ali a primeira parcela de R$3.085, ele não vai pegar os 300 mil, né, que você pegou emprestado e subtrair os 3.085. Por quê? Essa parcela ela é composta por amortização, ou seja, que é o que realmente vai descontar do valor que você deve, e o restante é juros. Então, se você vai ver que na primeira parcela que você for pagar, você pagou R$3.085. R$3.000 são apenas juros. R$85 é amortização.
Ou seja, você estava devendo 300 mil, agora você ficou devendo 299.914. Ou seja, então uma parcela de 3.085 só vai descontar R$ 85 de amortização. O resto é tudo juros que você vai estar pagando. E aí, conforme o tempo for passando, essa amortização vai aumentando. Então, depois é 86, 87, 88, mas enfim. Mas você vê aqui que os juros que você paga, ele é um valor muito alto. 95% do valor da parcela que você paga são apenas juros. Agora, vamos ver na tabela saque como que isso funciona. Então, aqui eu fiz a mesma simulação, 300 mil reais, 360 meses, com a taxa de juros de 1% ao mês. Repara aqui que já deu um valor bem menor, né? Na tabela saque, você vai ver que vai pagar um valor bem menor, 841.500, que geralmente é o sistema utilizado para financiamento imobiliário. Então você vê que aqui dá um pouco menos que 3 valores do valor que você pegou emprestado. Mas olha como a parcela lá já começa mais cara, né? 3.833. É por isso que você vai pagar menos juros no final, porque a sua parcela lá começa um valor mais alto. Então, e a amortização, como eu falei para vocês, né? Uma amortização constante. Então você está pagando lá os mesmos 3 mil de juros. Então aqui na tabela price, repare, primeira parcela, 3 mil de juros. E aí aqui na saque também, então vai ser 3 mil de juros, só que o que muda é a amortização. Então aqui você já vai amortizar R$ 833,33, enquanto na tabela price você vai amortizar apenas R$ 85. O valor total que você acaba pagando, ele acaba diminuindo, porque você vai amortizando muito mais rápido, né, do que na tabela price. Então esse valor ele vai diminuindo e no final você vai pagando menos juros. Como o valor de amortização é maior, você repara aqui, ó, que o seu saldo devedor agora é 299.166. Na tabela price, o saldo devedor ficou 914. Então o que acontece? Como o seu saldo devedor aqui, ele é menor, os juros que você vai pagar no próximo mês também é menor. Então é 2.991,67. Aqui na tabela price ia ficar 2.999,14. Entendeu? Então, como você está fazendo uma amortização maior aqui na tabela saque, esses juros ele vai diminuindo, porque você está amortizando mais, né, do valor total que você está devendo para o banco. Então é por isso que dá essa boa diferença aí de cerca de quase 400 mil, né? 300 mil, quase 400 mil reais de diferença, né, da tabela saque para price. Por quê? A sua amortização é maior. E é aqui que está o grande segredo para você então conseguir diminuir ainda mais, né, esse valor que você paga no financiamento ou diminuir a quantidade de parcelas que você paga. É você fazendo amortização além da parcela que você já paga. Então você viu como ali R$ 800 de diferença numa parcela, quanto que já reduziu do valor total do seu financiamento. Agora imagine se você, além dessa diferença, né, da tabela price para saque, se você, além da sua parcela que você já paga, você pagar um valor a mais, esse valor que você vai estar pagando a mais, por exemplo, se você colocar R$ 500 a mais, um mês lá sobrou R$ 500, você recebeu um 13º, fez umas horas extra, e você vai colocar esse dinheiro, além da parcela, você vai pagar mais R$ 500. Esses R$ 500 vão ser utilizados 100% para amortizar, ou seja, não é cobrado nenhum tipo de juros em relação a eles. Então, os R$ 500 vai ser só para amortização. E se você for fazendo isso ao longo dos anos, ao longo do seu financiamento, com certeza o valor dele vai cair demais. E quando você faz essa antecipação de amortização, você pode aplicar de duas maneiras. A primeira opção é manter o prazo, ou seja, nesse exemplo que a gente utilizou, se você tem um financiamento de 360 meses, você vai pegar R$ 10 mil lá e vai amortizar as parcelas. Você tem a opção de utilizar esse valor que você amortizou para reduzir a parcela. Então você vai manter o prazo, né? Vai continuar os 360 meses, só que vai reduzir o valor da parcela que você paga. E a segunda opção é a opção do prazo. Então, ao invés de reduzir o valor da parcela, você vai reduzir o prazo que você paga. E qual dessas duas compensa mais? Logicamente que o prazo compensa mais, porque se você reduzir o valor da parcela, você vai reduzir o valor da sua amortização mensal. Então você vai continuar ainda pagando um pouquinho de juros. Agora, se você usar esse valor para amortizar e reduzir o prazo, ou seja, você vai continuar pagando a mesma parcela, continuar pagando a mesma amortização, né, um valor maior. Então quer dizer que o prazo do seu financiamento ele vai diminuir consideravelmente. E para ficar mais fácil para vocês verem, vou mostrar um simulador de amortização. Tá até disponível, vou deixar também o link aqui na descrição. Também é um site bem legal para você fazer essa simulação. A gente vai simular um financiamento, o valor que ficaria e quanto que ficaria fazendo essas amortizações. Eu já estou aqui com o simulador aberto e a gente vai colocar aqui, então, um financiamento de 300 mil, que é a data que eu estou iniciando, né, que eu estou fazendo a simulação. A tabela, vou usar a saque, que é mais utilizada para financiamento imobiliário. Taxa de juros, ó, lembra que eu falei que ia mostrar uma tabelinha? Aqui nesse site, se você clicar aqui ó, nesse izinho, ele mostra a tabela atualizada dos bancos. Então, a gente tem aqui várias instituições financeiras e o valor que elas estão cobrando de taxa de juros imobiliário. Então, Santander 1,05 ao mês, Bradesco 1,04, Banco do Brasil 1,18. Aí aqui embaixo a gente tem mais... Aí aqui é de veículo, né? No caso, isso aqui é imobiliário. Então a gente tem abaixo do 1% que a gente fez a simulação, tem apenas a Caixa Econômica, que tem a melhor taxa, que é 0,9% ao mês.
e o Itaú, que é 0,98%. Então, esse 1% que a gente está utilizando é o valor da média, né, do que os bancos estão oferecendo. Então, eu vou colocar aqui a taxa de 1%, aqui ao invés de anual, vou colocar mensal, e a quantidade de parcelas, 360 meses. Então, vou simular. Aqui ele já vai dar o valor do financiamento. Então aqui, ó, o valor financiado 300 mil e o valor a ser pago 841.500, que foi o mesmo valor que tinha dado lá na nossa planilha. E aqui o valor da primeira parcela 3.833 e a última parcela 841. Mas vamos lá. Se a gente amortizar, então, antecipar alguma amortização, vamos supor que na primeira parcela, né, você vai começar a pagar lá, a primeira parcela é 3.800, só que você tem 5 mil reais guardado lá. E aí você já quer utilizar esse dinheiro para amortizar. Então você clica aqui em amortizar. Aqui você faz a simulação, você tem que escolher depois de qual parcela que você vai amortizar. Então eu vou colocar depois da primeira parcela. Então parcela 1 e o valor amortizado. Então vamos supor que você vai amortizar 5 mil reais. E aqui lembra que eu falei para você tinha a opção por parcela, né? Que você reduz o valor da parcela, e por prazo, que você reduz o prazo, né? A parcela continua a mesma, mas o prazo do financiamento diminui. Eu vou colocar a opção por prazo, depois clicar aqui em amortizar. Aí aqui embaixo ele já vai dar o resultado para vocês, ó. Com a amortização realizada, o financiamento será quitado em agosto de 2053 com a eliminação de 26 parcelas e uma economia de R$ 47.240. Então, só para você ter uma ideia, com os 5 mil reais que você amortizou, né, depois que você pagou ali a primeira parcela, você conseguiu reduzir 26 parcelas. Essas 26 parcelas, né, uma parcela de 3 mil e começava lá no valor de 3.800, o resultado nessas 26 parcelas ia ser R$ 47.241. Ou seja, com 5 mil, você economizou 47 mil reais no final. Então, esse é o efeito da amortização no seu financiamento, né? Quando você antecipa nessa amortização, quando sobra algum dinheirinho, você vai lá e paga, né, um valor além da parcela, esse valor reduz muito, né, o valor que você vai pagar, a quantidade de parcelas. Como eu falei, 5 mil reais, né, na primeira parcela, você vai conseguir reduzir cerca de 26 parcelas do seu financiamento, ou seja, mais de 2 anos. Com 5 mil reais, você já reduz cerca de 2 anos do seu financiamento. Mas é claro que isso na primeira parcela. Se você deixar para dar esses 5 mil depois de 3, 4 anos, né, o efeito que ele vai trazer para o financiamento é menor. Vou fazer outra simulação aqui para você ver. Então, eu vou criar aqui uma nova simulação. Colocar os mesmos dados, tabela saque, taxa de juros de 1%, taxa de juros mensal e a quantidade de parcela 360. Então agora vamos supor que a gente vai fazer essa amortização não na primeira parcela, mas depois de 2 anos. A parcela número 24, valor amortizado, eu vou colocar 5 mil reais novamente. E eu amortizar por prazo ao invés de por parcela. Vou colocar aqui amortizar. Então, repara que agora ainda fez um efeito muito legal, ainda foi 25 parcelas, no outro foram 26 parcelas, diminuiu uma parcela, o montante do outro era 47 mil, agora foi para 42.800. Então, você vê que depois de 2 anos ainda tem um efeito muito bom em relação ao seu financiamento. É claro que com o tempo, né, se você deixar para fazer essa amortização depois de 10 anos, vai reduzir ainda mais esse efeito, mas ainda é um valor considerável que você consegue reduzir na parcela. E qual que é a grande questão? É você fazer o máximo de tudo para amortizar. Então, vamos supor, sobrou algum dinheirinho no mês, vai lá e amortiza. Você tem 13º, tem férias, né? Tem PLR, faz alguma hora extra, ou se você faz alguma renda extra, tudo que você puder utilizar, se tiver alguma coisa para você vender, né? Às vezes, sei lá, trocar de carro, pegar um carro mais barato, pegar o dinheiro, amortizar. Com isso, você vai economizar muito, né? No final do seu financiamento. A gente está fazendo aqui uma simulação com uma parcela de 5 mil que vai economizar mais de 40 mil. Então, imagine se você pegar aí 10, 15, 20 mil aí durante o ano, quanto você não consegue reduzir do seu financiamento. Então, a gente vê que, embora seja muito difícil fazer isso, seja que é um sacrifício, né? Você, vou pegar meu 13º, o dinheirinho que eu ganho a mais no final do ano, meu PLR, minha hora extra, né? Trabalho pra caramba, eu vou pegar todo o dinheiro e jogar lá, nem vou ver o dinheiro. Não é que você não tá vendo o dinheiro, na verdade, você tá utilizando ele pra ganhar mais tempo da sua vida. Porque imagine você pagar pra mim o sacrifício é comprar, né? Financiar algum imóvel com 30 anos e ficar pagando ele até os 60 anos. Isso aí é um sacrifício. Agora você pegar, juntar a sua grana, fazer um esforço, fazer um sacrifício, mesmo que seja por alguns anos. Mas, cara, para você se livrar o mais rápido possível desse financiamento, isso não é um sacrifício. É você realmente estar fazendo um esforço ali, mas para ter uma liberdade muito maior no futuro. Porque esse valor da parcela que você paga, no futuro vai ficar inteiro para você gastar como você quiser, aproveitar a sua vida da maneira como você quiser, ao invés de ficar preso aí num financiamento durante tantos anos. Mas, dito isso, então, depois de toda essa explicação, vamos então à pergunta central deste vídeo. Dá para quitar um financiamento de 30 anos em apenas 3 anos? Assim, logicamente, com a amortização, você consegue fazer isso, né? Dependendo do valor que você amortizar, claro que isso é possível. Mas, na minha opinião, isso é muito improvável, é muito difícil. Porque, por exemplo, né, nessa simulação que a gente fez, é uma parcela de 3.800. Para você ficar todo mês amortizando 4 ou 5 mil reais, pô, dá mais de 8 mil reais. E você tem outras despesas. Então, geralmente, a gente já faz um sacrifício para poder financiar. Então, o valor que a gente ganha já é para pagar a parcela e dificilmente sobra para a gente poder
continuar amortizando. Então a gente vai conseguir fazer algumas amortizações aí, como eu falei, né, em situações específicas, como eu falei, umas férias, um PLR, um 13º. Então são situações esporádicas ali que você consegue fazer uma amortização ou outra. Dificilmente você vai ter o dinheiro sobrando ali todos os meses para continuar amortizando. É claro que se você fizer isso, amortizar todos os meses, com certeza você consegue nos 3 anos. Mas na minha opinião, isso é um pouco improvável e você não deve se cobrar tanto em relação a isso. É claro que o que você puder fazer para amortizar o mais rápido possível, para acabar com esse financiamento, é o melhor. Mas, né, na minha opinião, o que é mais provável é que você consiga reduzir pelo menos na metade, né, de 30 anos, sei lá, pagar com 15 anos ou até 10 anos. Eu acho que é um prazo muito mais provável do que a gente falar em 3 anos ali, onde você vai ter que juntar um montante ainda muito grande para poder quitar esse financiamento. Porque, vamos fazer uma conta rápida aqui, né? O seu financiamento é 300 mil. Então, se você não tivesse nenhum juros, né, você ainda teria que pagar 300 mil. E é dificilmente você vai conseguir juntar 300 mil reais em 3 anos. Vamos supor, uma pessoa que tem um salário de 8 mil reais. Se a gente pegar ele por ano, ela tem um salário de 96 mil, ou seja, em 3 anos, ela vai ganhar menos do que os 300 mil, que é o que ela teria que pagar do financiamento. Então, mesmo você amortizando, ainda tem um pouquinho de juros, né? Se a gente pegar aí nesses 3 anos, você teria que pagar pelo menos uns 360, 370 mil reais. Eu acho muito difícil você ter toda essa grana aí para amortizar e reduzir tanto, né, a quantidade de parcelas do seu financiamento. Então, na minha opinião, né, o mais provável que você consiga é reduzir aí para uns 10, 12, até 15 anos, né, fazendo essas amortizações esporadicamente, quando sobra alguma graninha, quando você vende alguma coisa, quando você ganha, faz ali uma renda extra. Então, a gente já viu que a amortização, ela é muito boa, né, para você poder reduzir a quantidade de parcelas que você paga. Você consegue fazer uma grande economia, porque você paga menos juros e reduz muito o valor efetivo total ali do seu financiamento. Mas um outro ponto que eu quero conversar com vocês é, o que compensa mais? Vamos supor que você tem lá esses 5 mil reais para amortizar. Compensa mais você amortizar ou investir esse dinheiro? E o ponto aqui é o seguinte: se a taxa de juros do seu financiamento for alta e a taxa de rendimento do seu investimento for baixa, compensa muito mais amortizar. Então, vamos supor que você encontrou um investimento que te paga aí 1% ao mês de rendimento. Só que você paga um financiamento que te cobra 1,2% ao mês de juros. Então, se você investir esse dinheiro, você vai estar ganhando 1%. Só que você vai estar pagando 1,2% de juros. Então, o que compensa? Você, ao invés de investir, você amortizar. O valor que você vai economizar de juros é maior do que o valor que você vai ganhar de juros. Agora, se for ao contrário, se você encontrou uma taxa de financiamento muito barata, por exemplo, a da Caixa que a gente viu aqui que está cobrando 0,9%. Então você tem um investimento, hoje, por exemplo, a nossa Selic está bem alta e hoje o investimento na Selic está pagando cerca de 1,17% ao mês. Se você paga aí um financiamento que te cobra 0,9% de juros, o que compensa mais é você investir, porque você vai estar ganhando 1,17% ao mês e vai estar pagando 0,9%. Se você usar esse dinheiro para amortizar, né, o valor que você vai estar economizando de juros é menor do que o valor que você estaria ganhando de juros caso você investisse. Só que nessa equação ainda tem outro ponto que eu gostaria de falar para vocês, que é a liquidez do dinheiro. O que acontece? Quando você amortiza, né, a sensação também ela é muito melhor do que você investir, né? Porque você vê lá, por exemplo, com 5 mil você reduz 20, 30 parcelas. Quando você investe, né, o valor, por mais que se a gente olhar no longo prazo, às vezes acaba compensando o investimento, talvez ele não é tão estimulante, né? Porque ele vai começar rendendo ali R$1, R$2, R$10. Entre você eliminar 26 parcelas e ter ali no primeiro mês R$10 de juros, né? O que estimula muito mais é você amortizar. Só que tem um ponto aqui que é muito importante. Quando você amortiza esse dinheiro, você não vai poder sacar, né? Esse dinheiro que você está economizando de juros, na verdade, está reduzindo as parcelas, mas esse dinheiro não vai estar disponível para você. Quando você investe, né? Você ainda tem aquele dinheiro caso você precise. Então, o que acontece? Se acontecer algum problema, se você tiver algum imprevisto, você consegue utilizar aquele dinheiro. Então, qual que é a minha sugestão para você? Antes de amortizar, é você pelo menos ter uma reserva de emergência. Porque se você passar por alguma situação difícil, né, você vai ter ali um dinheiro para recorrer. Agora, se você utilizar todo o dinheiro que você ganha, todo o dinheiro extra, você vai amortizando, se você passar por algum problema, for mandado embora, né, ficar doente, bater o carro, precisar da grana, você vai ter que fazer um outro empréstimo, vai ter que pagar mais juros, então no final acaba não compensando. Então o meu conselho é junte uma reserva de emergência e aí sim depois você faz essa comparação, se compensa amortizar ou investir, dependendo do valor das taxas de juros. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo então a gente viu que com a amortização você consegue reduzir muito, né, o valor dos juros que você paga, a quantidade de parcelas. É claro que ainda não é tão simples, né, como muitos aí costumam falar, como costuma aparecer, não, de 30 para 3 anos. Na minha opinião é possível, mas não é provável. Ainda tem algumas dificuldades aí para você conseguir reduzir tanto, né, a questão do seu financiamento, mas com
com essa amortização, com essa estratégia de amortização, com certeza você vai conseguir economizar muito na compra e na realização do seu sonho e do seu imóvel. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, não se esqueça, né, de curtir, de compartilhar para aquele seu amigo também que quer ir fazer o financiamento, que gosta desse assunto de finanças. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal, a gente está rumo aos 1000 inscritos, contamos aí com a sua ajuda, colabora aí com a gente, já se inscreve aí também para você ser avisado toda vez que lançarmos vídeos novos. Toda semana tem vídeos novos, tem shorts, tem muito conteúdo bem legal aqui para vocês. E também escreva aqui no comentário, né, se você tem algum tipo de financiamento, se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, manda aqui que a gente vai estar respondendo para você. E para finalizar, a gente também tem o nosso curso, o curso 5S do sucesso financeiro. A gente vai deixar também o link na descrição. Lá a gente fala sobre vários assuntos como planejamento financeiro, organização financeira, tem várias planilhas, né, de como você consegue organizar a sua vida financeira, dar os primeiros passos no mundo dos investimentos. Então é isso, espero que você tenha gostado, um abraço e até a próxima.